Saudações a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, nós gostaríamos de abordar o adultério como tema. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 1 a 11, encontramos a seguinte passagem, abre aspas. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele, e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Diziam a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto testando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora, não peques mais. Fecha aspas. Bom, nessa passagem podemos assimilar muitas lições, mas gostaríamos de provocar uma reflexão. Por que Jesus escolheu esse exemplo, o exemplo do adultério, para enunciar a máxima: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra? O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz que no rol das defecções, deserções e fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da Terra tem escapado do cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. E por que as pessoas cometem adultério? Nós poderíamos listar inúmeras causas, como a energia sexual desorientada, a volúpia do prazer estéril, o tédio no lar, o término da afeição, os desregramentos poligâmicos, a influência de terceiros que incita a ligações sexuais diferentes, a insegurança, a busca de realização pelo método da fuga, a insatisfação em relação a si mesmo, transferência de objetivos, interesse de obter prazer sexual gratuitamente, dificuldades de entendimento. Mas todos esses exemplos decorrem de um só, que é a imperfeição do espírito. Em relação à energia sexual desorientada, a volúpia do prazer estéril, é lícito assinalar que nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga da energia se opera sem responsabilidade, custando resultados angustiosos a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes. À medida em que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e da responsabilidade, e que por isso mesmo deve ser controlada pelos valores morais. E o que é o adultério? Como podemos definir?
Adulterar significa falsificar, corromper. O adultério, na visão geral, corresponderia a uma relação extraconjugal, sexual e afetiva. Mas do ponto de vista do ensinamento de Jesus, não é preciso que se chegue à concretização do desejo pela realização do ato físico para que ocorra o adultério, uma vez que ele próprio afirmou: aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E tem uma coisa interessante que é relevante para a gente refletir. O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz que o adultério, no futuro, será classificado na patologia das doenças da alma. O adultério é um instrumento de prova e expiação destinado a desaparecer. E como o adultério foi encarado na legislação dos homens? A lei mosaica, por exemplo, aplicava a pena de morte por apedrejamento, lapidação, ao adúltero e à mulher. No direito romano, por outro lado, na época do Império, a mulher adúltera era punida com o degredo, com o confisco dos bens, com a infâmia e com a obrigação de portar trajes especiais que a caracterizavam. Reconhecia-se naquela época ao marido o direito de matar a própria esposa. Mais tarde, o adultério era punido com a morte pelo fogo ou pela submersão. Até hoje, países como Nigéria e Irã adotam a lapidação. Historicamente, a penalidade foi aplicada com maior rigorismo à mulher. Na legislação brasileira, mais remota, inspirada no direito português, aplicava-se pena de morte para a adúltera e para o amante, se o marido acusasse. E, em caso negativo, puniam-se os culpados com degredo para a África. O Código de 1830 punia a adúltera com pena de prisão e trabalho de 1 a 3 anos. O marido receberia igual pena no caso de concubina teúda e manteúda. E pasmem, o adultério era tipificado como crime até 2005. E agora vamos provocar outra reflexão. Quais seriam os efeitos do adultério? Bom, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração, comenta sobre o adultério. Ele diz o seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude de seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, daquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado.
naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Fecha aspas. Bom, com esses ensinamentos, nós podemos assimilar e perceber que modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Os pensamentos produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. É por isso que na doutrina espírita não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade, na questão 686, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a espiritualidade responde, é um progresso na marcha da humanidade. Bom, podemos então perceber que o casamento é a conquista da monogamia, é a superação do instinto, tendo por meta a comunhão, o desenvolvimento da emoção, o relacionamento gerador da família e o companheirismo. E citando o espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, abre aspas, nem todos os dias da convivência matrimonial serão festivos, mas isso ocorre em todos os campos do comportamento. Aquilo que hoje tem um grande sentido e desperta prazer, amanhã provavelmente se torna maçante, desagradável. Nesse momento, a amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando companheirismo agradável e benéfico, que refaz a comunhão, sustentando a afeição. E também gostaríamos de citar Emmanuel, livro Na Era do Espírito, abre aspas. Não basta casar-se, imperioso saber para quê. Dirás, provavelmente, que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência, que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhastes. Unicamente doando a ti mesmo, em apoio da esposa ou do esposo, é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Fecha aspas. E assim encerramos a nossa palestra agradecendo a Deus pela oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
Graças a Deus e a Jesus.